Com a derrota derradeira de Napoleão I na Batalha de Waterloo, em junho de 1815, e sua subsequente abdicação e exílio na ilha de Santa Helena, as potências da Sacra Aliança, reunidas sob os auspícios do Congresso de Viena, procederam à restauração da monarquia legítima em França, devolvendo o trono à Casa de Bourbon, na pessoa de Luís XVIII, irmão mais novo do rei martirizado pela Revolução, Luís XVI. Esta restauração, embora juridicamente sancionada pelos acordos diplomáticos e reforçada pela presença militar das potências vencedoras, não se deu sem tensões internas e sem resistência passiva de amplos setores da sociedade francesa, os quais, após 25 anos de convulsões políticas e sociais, haviam assimilado muitos dos princípios do Novo Mundo, surgido com a Revolução de 1789 e, consolidado, ainda que sob formas autocráticas, sob o Império Napoleônico. Luís XVIII, homem mais moderado que seu sucessor, procurou estabelecer um equilíbrio delicado entre os direitos dinásticos da velha monarquia e as transformações irreversíveis do corpo político francês. Promulgou, antes mesmo de reassumir efetivamente o trono, a Carta Constitucional de 1814, documento que, embora concedido e não conquistado, reconhecia em parte os direitos civis adquiridos durante o período revolucionário e imperial. Tal carta instituiu um regime representativo de base censitária, com duas câmaras, uma alta, de pares hereditários ou nomeados, e outra baixa, composta de deputados eleitos segundo uma franquia bastante restrita, estabelecendo uma monarquia dita moderada, onde o poder do rei permanecia considerável. Ele detinha a iniciativa das leis, nomeava os ministros, podia dissolver a Câmara dos Deputados e detinha a chefia das Forças Armadas. Entretanto, a aparente conciliação proposta por Luís XVIII não conseguiu sanar as fraturas ideológicas profundas que atravessavam a sociedade francesa. A nobreza emigrada, que retornava após anos de exílio, reivindicava a restauração integral de seus antigos privilégios. O clero católico, que recuperava sua influência, pressionava por uma ressacralização do espaço público e pela reversão das reformas laicizantes. Os liberais, por sua vez, desejavam ampliar as liberdades políticas e econômicas, ao passo que os jacobinos remanescentes e os bonapartistas conspiravam em silêncio ou se resignavam temporariamente, à espera de outra oportunidade revolucionária. O retorno dos Bourbon não pôde, portanto, reconstituir o antigo mundo feudal que a Revolução havia desmantelado. Mesmo entre os próprios restauradores, havia a consciência, embora muitas vezes velada, de que uma simples volta ao passado era impossível. A administração pública, o sistema judiciário, o Código Civil, os títulos de propriedade e as estruturas econômicas permaneciam essencialmente moldadas pelas reformas revolucionárias e napoleônicas. A nova monarquia se via, pois, diante de um dilema insolúvel: preservar a autoridade real e os valores do antigo regime ao mesmo tempo em que devia operar num contexto social e jurídico profundamente transformado. À medida que os anos avançavam, crescia também a tensão entre o espírito da carta e a prática do poder. Os ministros reais alternavam-se entre tendências moderadas e ultra-realistas, dependendo da correlação de forças entre a Câmara e o Palácio. Em meio a essa oscilação, consolidava-se na opinião pública uma crescente desconfiança quanto à verdadeira disposição da monarquia em respeitar as liberdades mínimas garantidas na Constituição. O temor de um retorno disfarçado ao absolutismo se avolumava entre os setores liberais e urbanos, especialmente entre a burguesia, que prosperara sob o regime napoleônico e desejava estabilidade institucional para expandir suas atividades. O falecimento de Luís XVIII, em 1824, representou um marco decisivo para os rumos da restauração. Seu sucessor, Charles X, assumiu o trono com espírito marcadamente reacionário. Antigo conde d'Artois, conhecido por suas ligações com os círculos emigrados mais conservadores, Charles X via no seu reinado não uma continuação da moderação de seu irmão, mas uma missão quase sagrada de restauração moral e religiosa da França. Sua coroação, realizada com pompa antiga na Catedral de Reims, local tradicional das unções régias, já indicava a orientação simbólica de um reinado que pretendia restaurar a sacralidade da função régia. O governo de Charles X caracterizou-se por uma série de medidas impopulares,
que visavam reforçar os vínculos entre o trono e os pilares tradicionais do antigo regime, a igreja e a nobreza. Entre estas, destaca-se a chamada Lei do Milhão de Emigrados, que destinava vultosas somas do erário público a indenizações aos antigos nobres expropriados pela Revolução. A reintrodução de dispositivos penais contra blasfêmias e profanações e o fortalecimento do ensino religioso, em detrimento das instituições laicas que se haviam desenvolvido sob o regime anterior. A censura da imprensa, reinstaurada sob diversos pretextos, foi um dos instrumentos mais ofensivos à nascente liberdade de opinião e expressão. Essas políticas não encontraram resistência apenas entre os liberais, mas também entre muitos moderados, que viam no absolutismo à moda antiga um anacronismo perigoso. O sistema representativo, embora estreito, já havia gerado certa expectativa de participação política entre os contribuintes e homens letrados. A interferência constante do rei nas eleições e a imposição de ministros impopulares, como o príncipe de Polignac, agravaram ainda mais a percepção de que a monarquia caminhava na contramão do progresso político e social. Os jornais, ainda que perseguidos, tornaram-se veículos de resistência e denúncia, e a burguesia urbana começou a organizar-se em clubes e associações de inspiração liberal. A culminação dessa escalada autoritária deu-se em julho de 1830, quando Charles X, tentando dissolver a oposição parlamentar e reafirmar a autoridade da coroa, promulgou as chamadas Ordonnances de Juliers. Estes decretos previam a dissolução da Câmara dos Deputados, a restrição do sufrágio, a suspensão da liberdade de imprensa e a convocação de novas eleições sobre regras manipuladas. A publicação dessas ordonances teve o efeito de um raio num céu já carregado. Imediatamente provocou protestos generalizados, paralisação de jornais, agitação nas ruas e o início do que ficaria conhecido como as Três Gloriosas, os 3 dias de insurreição que derrubaram a monarquia restaurada. Os acontecimentos de julho foram o desfecho violento de uma década de frustração política. O trono de Charles X, que deveria ter sido o alicerce de um novo pacto social, convertera-se em símbolo de regressão e arrogância. As barricadas erguidas nas ruas de Paris não eram meramente expressões do tumulto popular, mas manifestações de um sentimento profundo de traição à promessa constitucional. A aliança entre estudantes, trabalhadores e setores liberais demonstrou que a sociedade civil francesa já não tolerava mais a subjugação dos seus direitos por pretensões absolutistas revestidas de legitimidade dinástica. A queda de Charles X, embora celebrada por muitos como vitória da liberdade, não levou à instauração de um regime republicano. Ao contrário, a escolha recaiu sobre Luís Felipe de Orleans, figura que representava uma solução intermediária entre o legado revolucionário e a tradição monárquica. Seu título de Rei dos Franceses, em vez de Rei de França, indicava uma mudança simbólica na fonte de soberania. Era agora o povo, e não o sangue, que legitimava o trono. Esta transição marcou o fim definitivo da restauração e o início da chamada Monarquia de Julho, mais liberal em formas, mas ainda fortemente burguesa e conservadora em conteúdo. A restauração, enquanto tentativa de reconduzir a França a um modelo pré-revolucionário, fracassou não apenas por causas externas ou conspirações internas, mas porque já não era possível no século XIX ignorar a mutação profunda das consciências e das estruturas. A Revolução e o Império haviam semeado ideias, práticas e instituições que se enraizaram de modo irreversível. O próprio corpo social francês, ainda que dividido, não podia mais ser governado sob os princípios absolutos que vigiam no século anterior. A memória da restauração, contudo, não se apaga como episódio de mera transição. Ela revela a complexidade do retorno à ordem após um período de revolução e mostra os limites das soluções que ignoram as exigências históricas do tempo presente. Em sua ambiguidade, ao mesmo tempo conciliadora e reacionária, a restauração torna-se espelho de uma Europa inteira que, entre 1815 e 1830, hesitou entre o passado aristocrático e o futuro democrático.